Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje vou falar sobre como criar bons combates no D&D 5.0 e que erros críticos não cometer. Afinal, sempre vejo no nosso grupo de Facebook e no meu Instagram pessoas com dúvidas sobre como utilizar os mais variados monstros e como criar boas batalhas. Então, é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E como sempre, se gostar do conteúdo, divida com seus amigos, deixe seu comentário e se inscreve no canal apertando o sino para receber todas as notificações. E por que falo sobre o D&D 5.0 especificamente? Bem, porque ele mudou intensamente a maneira como encontros e combates devem ser pensados. Em muitos RPGs, em edições passadas do Dungeons & Dragons, tínhamos a ideia do combate entre heróis e apenas um monstro extremamente poderoso, o chefão, ou boss. E isso mudou para a tentativa de um combate mais dinâmico nessa edição, mas isso gera um problema. Combates mais dinâmicos pedem personagens com mais habilidades, e se personagens cheios de habilidades enfrentam apenas um monstro, esse monstro, mesmo que seja de um nível de dificuldade mais alto, o que deveria ser um desafio terrível para os jogadores, digam olá para o clássico Beholder, se torna facilmente derrotável. E essa é, em geral, a principal questão que me é levantada. Afinal, se eu como mestre coloco um monstro extremamente mais poderoso do que meu grupo como inimigo, eles acabam morrendo muito facilmente. Mas se eu coloco um monstro de nível de dificuldade um pouco mais elevado do que o dos jogadores, parece que ele é derrotado sem oferecer qualquer perigo. Ficam por isso as questões: por que isso acontece e como resolver o problema? Que tal pensarmos então na principal diferença entre o D&D 5.0 e edições anteriores? Em tais RPGs, com exceção da quarta edição do D&D, que acabou não sendo tão jogada, temos um espírito de jogo muito mais voltado para o que chamamos de espada e feitiçaria, em vez de uma aventura de fantasia épica medieval. Nesse tipo de narrativa, temos heróis que passam por muito mais dificuldades, em um ambiente mais sujo e visceral, em que se batalha por ouro, por comida, e em que magos e feiticeiros se encontram nas posições mais altas, sendo desafiados muitas vezes pelos heróis, como vemos em Conan, o Bárbaro. Já o D&D 5.0 visa uma aventura mais espelhada no que vemos em O Senhor dos Anéis, criado pelo grande mestre J.R.R. Tolkien, e o que imaginamos ao pensarmos na Sociedade do Anel, normalmente em aventuras épicas, com grandes batalhas e com guerreiros superpoderosos, além de momentos extremamente heróicos. E nesse tipo de aventura, temos um medo da morte como algo menor, e temos menos problemas com coisas pequenas, como a alimentação e a dificuldade em conseguir os recursos. Thorin, Escudo de Carvalho, os anões e Bilbo, lá em O Hobbit, seguem atrás de um grande tesouro, mas a falta de recursos para a aventura nunca é colocada como um problema, pois travaria o fluxo narrativo de uma aventura épica. Em alguns momentos, como no caminho de Frodo a Mordor, temos a questão do recurso como vital em aventuras mais épicas. No entanto, isso só ocorre em momentos específicos, quando tal falta de recursos se põe como um obstáculo a ser enfrentado de forma épica e heróica, ao ponto de forçar Sam, por exemplo, a carregar o Frodo nas costas. Mas o que isso significa em termos de criarmos melhores batalhas na quinta edição do Dungeons & Dragons? É que nessa edição temos menos preocupação com recursos, ao ponto das moedas de ouro serem quase inúteis, e também temos um medo menor da morte do personagem. E é por isso que não temos, mesmo em níveis mais baixos, um personagem super frágil, que ainda precisa penar até chegar nos níveis mais altos. O que temos são classes com inúmeras habilidades e recursos dentro de uma batalha para que o jogador, logo de começo, se sinta dentro de uma aventura de fantasia épica medieval. Isso resulta também nas classes mágicas tendo seu início mais poderosas do que em momentos anteriores, mas não sendo tão dominantes assim em níveis mais altos, como vemos em sistemas mais baseados nos conceitos de espada e feitiçaria, o D&D Cyclopedia, AD&D e etc. Desse modo, o que temos são grupos cheios de recursos já em níveis mais baixos, e se for permitido que eles utilizem todos esses recursos nas batalhas, mesmo inimigos extremamente poderosos terão dificuldade em sobreviver. E isso, portanto, nos revela algumas dicas importantes para vocês levarem para os seus jogos de RPG. A primeira é não pensar em apenas uma batalha, mas em uma série de encontros e batalhas que vai desafiar os jogadores não só a derrotar os monstros, mas a administrar os seus recursos, isto é, suas habilidades, itens e magias.
Isso porque, na presente edição, a maioria das habilidades dos jogadores se renova quando ocorre um descanso curto, de 1 hora, ou longo, de 7 a 8 horas. Por isso, é importante não deixar esses descansos assim tão acessíveis quando eles entram em um local perigoso. Isso gera mais medo e tensão em uma aventura, e geralmente fará também com que eles nem sempre cheguem com todas as suas habilidades disponíveis na hora de enfrentar o inimigo mais poderoso daquele arco de história, dungeon ou masmorra. Então, não pense só em uma única batalha, mas em uma série de combates e também de desafios que aos poucos force os jogadores a utilizarem os seus recursos com muita sabedoria. Já a segunda dica envolve a própria mudança do que a concepção de uma luta contra um chefão significa nessa edição. A ideia é que tal monstro, a não ser que seja extremamente mais poderoso que o grupo, não se encontre sozinho. Para que o encontro fique equilibrado, é importante que estejam presentes outros aliados do monstro, em bom número, que vão causar também problemas e consumir recursos do grupo em um combate. E eles nem necessariamente precisam ser monstros poderosos. Nessa edição, mesmo criaturas mais fracas possuem uma chance razoável de atingir monstros ou inimigos de níveis bem mais altos, o que faz com que sejam um incômodo e perigo para o grupo. Então pense nisso, afinal, um ser poderoso, o chefe de alguma masmorra, cidade, etc., irá se cercar de aliados. Dragões, por exemplo, escravizam gigantes, kobolds, homens lagartos e muitos outros seres. Criminosos terão alguns magos menores, ladinos e mercenários para protegê-los e por aí vai. Monte uma história na sua cabeça e construa as defesas daquele chefão de uma forma que faça sentido. E uma última dica é usar com precisão o terreno. Faça com que os inimigos explorem vantagens como locais para se esconder, locais elevados, armadilhas e etc. Afinal, se um goblin vive em uma caverna, ele pode saber que uma determinada área deve ser evitada, que o chão pode desmoronar ou conter algum tipo de armadilha. De mesmo modo, inimigos e monstros podem lutar de forma inteligente, mantendo-se fora da distância dos ataques de um guerreiro ou bárbaro, por exemplo, ou tirando completamente o ângulo de ataque de arqueiros e até mesmo magos. Enfim, use tudo isso e evite que em todo turno os jogadores possam usar livremente a totalidade de suas habilidades e ataques. Essas dificuldades de terreno, movimentação e estratégia farão com que eles sejam forçados a usar recursos a mais para se locomover pelo mapa ou habilidades e criatividade para simplesmente conseguirem continuar lutando. Deste modo, é menos provável que o grupo inteiro possa em 1 ou 2 turnos descarregar todos os seus ataques e habilidades em apenas um alvo, provavelmente o eliminando em muito pouco tempo. E assim, espero que vocês tenham algumas ideias de como construir bons combates e o que evitar fazer de modo a impedir que o seu grupo de D&D 5.0 derrote monstros extremamente poderosos com excessiva facilidade. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e até a nossa próxima dica.